Boa noite, Pai do Senhor para todos que estão aqui nesse canal me assistindo. Eu gostaria de estar trazendo um tema importante para vocês, que é a respeito da angelologia ou angeologia. É uma disciplina dentro da teologia que estuda acerca dos anjos. E eu gostaria de estar neste momento para dar início a esse estudo, né? Elevando os nossos pensamentos a Deus em oração. Senhor, nós te agradecemos neste momento, meu Pai, por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo, Senhor. Está mais uma vez aqui, ó Pai, interagindo com cada uma dessas pessoas que estão inscritas neste canal, com as outras pessoas que ainda haverão de se inscrever. Meu Deus, com o objetivo de esclarecer, meu Deus, mais um pouco sobre esse assunto. Nós oramos por fé e te agradecemos, ó Pai. E pedimos que o Senhor traga revelação nesse estudo, nesta noite. Em nome de Jesus é que nós choramos e te agradecemos. Amém. Amém. Bom, seja muito bem-vindo você que já está inscrito neste canal. Você ainda que não se inscreveu, se inscreva, dá o seu like, compartilha com outras pessoas. Amém? Tá? Para que outras pessoas possam também ter a oportunidade de estar tendo acesso a esses vídeos e também a essa palavra que vai trazer edificação para todos nós. Amém? Bom, então, fazendo um resumo sobre esse assunto de angelologia, né, ou angeologia, que é um estudo que dentro da teologia, né, ela se propõe em estudar, né? É uma matéria, é toda uma disciplina falando sobre esse assunto. E essa angeologia, essa disciplina, amém? Ela trata a respeito dos anjos, seres espirituais que vivem em um mundo espiritual ao nosso redor, amém? A seguir, nós vamos falar sobre a origem, a classificação, a atribuição dos anjos no universo espiritual. Interessante que dentro dessa questão, ao nosso redor existem um mundo espiritual, amém? Poderoso, habitado por seres superiores aos homens, espíritos estes que podem ser tanto bons quanto maus. Apesar da doutrina dos anjos ser muito negligenciada por algumas religiões, veremos o que a própria Bíblia ela nos diz a respeito deste assunto, ok? Então, no decorrer da história, né, a gente vai observando que no decorrer das histórias, das sociedades, a maioria das pessoas acreditava, né, ou acredita na existência de um mundo espiritual, né? Isso é um fato. A ponto de que os anjos, né, eles foram ganhando imagens, né? Alguns foram ganhando asas e outras características físicas, justamente essas características físicas que eles foram ganhando foi exatamente para serem adorados e comercializados como enfeites, né, entre aspas, nas decorações, ok? Deixando claro que ninguém é digno de adoração exceto Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós não devemos prestar adoração nem louvor aos anjos. Por quê? Porque somente o nosso Senhor Deus, ele é digno de toda adoração, de todo o nosso louvor, de todo o nosso rendimento, né? Então, deve ser dado somente para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, a Bíblia nos diz que os anjos, eles são criaturas de Deus, criados para adorá-lo e servi-lo. Os anjos também, eles são o quê? São mensageiros de Deus, são ministradores, eles obedecem à vontade de Deus e executam os propósitos de Deus. E os anjos também, eles são ministradores dos servos de Deus. Eles são, na verdade, eles são conservos dos servos de Deus. Ou seja, quem são os servos de Deus? Somos nós que somos os servos de Deus. Então, eles são nossos conservos, ok? Amém. Então, a gente pode ter uma noção bastante clara aqui,
que ninguém é digno de adoração exceto Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia nos diz que os anjos são criaturas de Deus, criados para adorá-lo e servir somente a Deus. Os anjos também são mensageiros de Deus, são ministradores, obedecem à vontade de Deus, são, de certa maneira, aqueles que estão a serviço para fazer a vontade de Deus e executam os propósitos de Deus. Amém? É importante ressaltar que os anjos eles estão abaixo de Deus, lembrando que sempre que Deus é autossuficiente, né? E aqui a gente entende por autossuficiente que ele não precisava da intervenção dos anjos para ele fazer o que ele bem quiser fazer, ou ele ter um poder a mais, não, porque ele é o próprio Deus. Então ele é autossuficiente e não tem qualquer dependência de nada e de ninguém, pelo contrário de nós que somos totalmente dependentes de Deus, ok? Ao realizar a obra da criação, Deus não fez por necessidade, mas por sua livre e soberana vontade de fazer o que quer. Então, as escrituras vão nos mostrar que os anjos foram criados antes dos homens. Significa dizer que eles foram criados primeiro, são apenas espíritos imortais, ok? Que não se reproduzem entre si, ou seja, o número de anjos da época da criação é o mesmo número de anjos de agora. Porém, alguns optaram em deixar de viver na presença de Deus, nosso Senhor, assim como aqueles que se rebelaram lá nos céus, quando, né, o próprio Satanás, enquanto estava lá no céu, né, que ele era um anjo de luz, né, um dos anjos mais bonitos e belos de Deus lá nos céus, e ao querer se tornar como Deus, ou querer ser maior do que Deus, ele, de certa maneira, convenceu a terça parte dos anjos, né, a se rebelarem, a se voltarem contra Deus, e assim eles foram expulsos de lá para o inferno, ok? Então a gente pode ver aqui que o número de anjos da época da criação, eles continuam sendo o mesmo número de anjos de agora. Porém, alguns eles optaram por fazer, né, essa distinção, ou seja, deixar de viver na presença de Deus, né, o nosso Senhor. Amém? Então, a Bíblia, ela nos dá várias citações que comprovam a existência dos anjos. Por exemplo, Jó capítulo 38, o versículo 6 e 7, Hebreus capítulo 2, o versículo 2, Lucas capítulo 2, versículo 13, né, e etc., porque são várias referências. É importante destacar aqui, que eu quero destacar para vocês, ok? Que a manifestação dos anjos de Deus, ela é incorpórea, né? Ou seja, são seres espirituais e morais, enquanto os demônios, que são os anjos caídos da graça de Deus, incorporam em corpos de pessoas vivas ou de animais e se manifestam através dessas possessões materiais. Então eles necessitam de um corpo de alguém para poder eles se manifestarem. Já os anjos de Deus não, ok? Tem essa diferenciação. Então os anjos de Deus eles não tomam outros corpos para se manifestarem. Amém? Mas tomam forma de pessoas humanas, visíveis para se fazerem manifestos. Na época da criação dos anjos, não houve distinção entre, como a gente pode dizer, os anjos bons e maus. A Bíblia nos fala dos anjos que apoiaram, né, o próprio Lúcifer e pecaram, né, contra Deus, não guardando sua dignidade, assim sendo expulsos da graça, né, de Deus. Porém, os anjos que não pecaram, ok, e não seguiram Lúcifer, Deus os exaltou e confirmou em sua posição celestial, e para sempre estão na presença de Deus, destacando ainda, né, que as escrituras nos deixam claro que as atividades mais elevadas, né, dos anjos é a adoração a Deus. Essa é a atividade mais elevada dos anjos, é a adoração a Deus. E cabe ressaltar que quando eu mencionei aqui Lúcifer, a própria Bíblia em si não cita esse nome, né, mas já foi, como se diz, como se fosse uma conjectura, né, que ao longo das gerações, dos tempos, algumas pessoas meio que colocaram esse nome. Mas enfim, a Bíblia trata que
que ele fala que a respeito dele que ele era um anjo de luz e tudo mais, mas não fala especificamente o nome Lúcifer, ok? Isso já foi como que um termo já criado já no nosso século, ao longo dos séculos, ok? Mas não que a Bíblia fale de forma bem aberta. Então, algo bastante claro aqui que a gente pode ver também é que Deus os exaltou, né? Aqueles anjos que decidiram ficar com Deus e não se rebelarem, Deus os exaltou, ok? E os confirmou em sua posição celestial e para sempre estarão na presença de Deus, destacando ainda que as Escrituras nos deixam claro que a atividade mais elevada dos anjos é a adoração a Deus, ok? Só para confirmar. Os anjos e os homens, apesar de serem ambas criaturas de Deus, possuem diferenças significativas, como por exemplo, destacando que os anjos são espíritos, né? Diferente dos homens, eles não estão limitados às condições naturais e físicas, e nós estamos, né, condicionados a isso, ou seja, limitados a essa questão. Os anjos eles possuem corpos espirituais e não materiais. Os anjos formam o exército de Deus e são poderosos, ok? Porém, seu poder é restrito à vontade de Deus. E é importante aqui lembrar que assim como os homens, os anjos também possuem o livre arbítrio. Na verdade, nós temos uma livre agência, né? Ok? E outra coisa, os anjos também possuem esse livre-arbítrio, né? E o poder de tomar decisões. Isso fica claro quando uma parte deles optou pela desobediência, que foi o que a gente falou no começo, né? Pela desobediência da vontade do Criador. Sendo assim, podemos concluir que os anjos são a mais bela e perfeita criatura de Deus, porém ainda assim limitam-se apenas às criaturas, ok? Na Bíblia, podemos observar que os anjos também possuem uma hierarquia em seu mundo espiritual, bem como as suas atribuições, conforme é possível vermos alguns exemplos abaixo, como por exemplo, que eu vou estar citando para vocês, o anjo do Senhor responsável por levar mensagens ao povo de Deus, suprir necessidades e proteger o povo de Deus, né? O arcanjo Miguel, defensor do povo de Israel, Gabriel, né, revelador do propósito divino, querubins, protetores da santidade de Deus, os serafins, adoradores de Deus, anjos eleitos, né? Interessante essa questão, anjos que permanecem na presença da graça de Deus. Além destes anjos citados, podemos encontrar ainda anjos com nomes especiais, com autoridade sobre o fogo, sobre as águas, sobre os ventos e etc. Os anjos de Deus têm um papel muito importante na vida ministerial de Jesus, onde estiveram ao lado de Jesus desde o anúncio de seu nascimento até a sua ascensão ao céu. E, conforme está escrito em Apocalipse, os anjos acompanharão Jesus na sua segunda vinda, ok? Isso é muito importante. Na segunda vinda de Jesus, quando ele vier para nos buscar, os anjos vão vir acompanhando Jesus, ok? Isso aqui é muito interessante. Concluindo, os anjos estão sempre prontos para obedecer o comando de Deus. Sempre que Deus dá alguma palavra de comando, eles estão sempre prontos a obedecer, sem questionar, seja para anunciar boas novas, né, livrar dos perigos conforme os fiéis, confortar, né, a questão os fiéis, curar enfermidades, etc. As Escrituras nos dizem que os anjos terão uma grande atuação no fim desta era, ok? E a satanologia, né, como vocês podem ver, tem a ver com a questão de Satanás. Lúcifer, ele era um querubim ungido, ok? Que habitava nas regiões celestiais, o mais alto dentre os anjos. E assim como para os demais, né, Deus estabeleceu sua soberana vontade para ser obedecida e apreciada por seus anjos. Porém, esta obediência seria por livre e espontânea vontade, não por força, ok? E a partir daí as Escrituras nos levam a entender que Lúcifer se enganou acerca do seu propósito, poder e tentou tomar o lugar do Criador, fato este que originou sua queda junto
com os seus apoiadores da revolta contra Deus. Dentre os anjos caídos, né, as escrituras, elas vão também dar um registro para nós que diversos resultados, dentre eles que todos perderam a sua santidade original, alguns foram lançados e presos no inferno até o dia do juízo final, e de outros permanecerão em liberdade e trabalham em definida oposição à obra e trabalham também em definida oposição à obra dos anjos bons sobre o governo de Satanás. Eles vão ter essa atuação. Satanás, ele foi designado como ministro junto ao trono de Deus, porém, num certo tempo, né, antes do mundo existir, rebelou-se e tornou-se o principal adversário de Deus e dos homens, ok? E na sua queda arrastou consigo uma grande parte dos anjos que o apoiavam. Após a sua queda, o objetivo de Satanás, também conhecido como o diabo, né, é atuar para impedir o crescimento do reino de Deus e afastar as pessoas da verdade redentora que é Cristo Jesus, ok? Satanás não é onipresente, onisciente, onipotente, mas lidera um exército de demônios, né, anjos caídos, né, quando fala que essa questão que ele lidera exército de demônios são os anjos caídos, a terça parte dos anjos do céu que decidiram, né, ir com ele, que estão por toda parte, e é por isso que precisamos pedir a Deus que nos livre da cegueira espiritual, para que possamos repreender estes espíritos malignos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Jesus venceu Satanás através da sua morte e ressurreição e vencerá de novo a batalha final dos fins dos tempos, onde Satanás será destruído de uma vez por todas, junto com os seus anjos, e Jesus Cristo reinará para todo sempre, ok? Eu, assim, tive que falar um pouco meio que rápido, né, para não ficar um vídeo muito grande. Quero agradecer você que, né, depois vai estar vendo esse vídeo, depois que assim que você vê, dá um like, compartilha, comenta, né, compartilha com outros amigos seus, se inscreva você que não se inscreveu. E eu gostaria de mais neste momento pedir que você orassem comigo, né, agradecendo a Deus por este dia, né, de terça-feira, que Deus venha abrir os nossos olhos, ok? Senhor Jesus, Pai, neste momento eu quero te agradecer por a oportunidade, mais uma vez, de ter tido esse tempo aqui para estudar sobre esse assunto. Meu Deus, que o Senhor venha completar aquilo que eu não pude, meu Deus, colocar, trazer a clareza, Senhor, e que mais pessoas venham, meu Deus, estudar esse assunto com mais afinco, meu Pai. Eu te louvo pela oportunidade que o Senhor me concede, estar podendo criar este vídeo, meu Deus, falando sobre este assunto. Deus, eu te louvo, te glorifico, te exalto, peço perdão pelo meu pecado, pelas minhas falhas, e que o Senhor venha sempre estar me fortalecendo, me dando forças para continuar. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo. Amém. E para você, né, que depois vai assistir esse vídeo, essa reflexão, né, faça bom proveito desse vídeo, faça bom proveito dessa reflexão, e que ela possa também falar ao seu coração, assim como falou ao meu. Ok? Um grande abraço, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.